Gente, ao longo de alguns anos, eu fui fazendo uma lista de 50 coisas pra fazer antes de morrer. Só que não tem 50, tem 21 coisas, porque eu não completei a lista. Era pra eu ir, sabe, fazendo a lista conforme eu visse que tinha ali alguma coisa que eu tinha vontade de fazer. Só que eu não fiz o favor de completar a lista. Mas eu quero reagir aqui a essas coisas que eu coloquei aqui na lista. Porque tem coisas aqui que são um pouco mais recentes, tem coisas que são ideias da minha cabeça de adolescente. Então, é isso, bora reagir. A lista, gente, tá aqui. Tá focando verduras. Enfim, gente, a lista tá aqui. Inclusive, eu tava até dando uma olhadinha aqui por cima e eu fiquei tipo, tá bom, né? Meu primeiro objetivo foi fazer. Não, gente, antes do objetivo, eu coloquei na lista, foi assim, 50 coisas pra fazer antes de morrer / antes de Jesus voltar. Porque uma das duas, ou eu vou morrer e vou de qualquer jeito encontrar com Jesus, ou Deus Jesus vai voltar em riba das nuvens e vai buscar a gente, né? Então, de qualquer jeito, vamos me encontrar com Jesus. But, a primeira coisa que eu coloquei aqui, gente, que é assim... Ai, gente, fazendo isso aqui até antes de morrer, eu já tô feliz. Que casar. Tá aqui, a gente. Casar. Oi, Deus, sou eu de novo. Gente, eu acho que o meu marido tá vindo me buscar de jegue, de jumenta, ou então ele deve tá vindo de a pé, porque não é possível. Oh, Deus, por favor, Deus, manda logo meu marido, em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor me falar onde ele tá, eu vou até atrás dele, porque, meu Deus, gente. Não, eu tô começando a acreditar que Jesus vai voltar e eu não vou ter casado. Assim, não é de todo ruim, mas eu quero casar, cara. Eu quero casar, entendeu? Então, por favor, Deus, manda o meu marido. Ai, gente, mas alguém quer casar antes de morrer? Ai, Jesus Cristo. Outra coisa, gente, porque eu conheci o BTS foi na época da pandemia. Assim que começou a pandemia, gente, na verdade não foi assim que começou a pandemia. Ai, gente, foi na época que lançou Dynamite. Eu conheci o BTS através de Dynamite. E aí, eu coloquei como um objetivo, uma coisa que eu quero fazer antes de morrer, ir em um show do BTS no Brasil. E assim, esse ano tem show do BTS aqui no Brasil, né? Então assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Gente, eu tô confiando em Deus que eu vou nesse show. Com dinheiro? Não sei que dinheiro. Como? Né? Não sei, porque tem a possibilidade de ônibus, mas cara, e de ônibus? Tipo, e de ônibus? Mas, né, se não tiver tanto como... Gente, eu ir pra lá que é o importante, né? Mas assim, tem como eu ir de avião. No caso, eu teria que me locomover da minha cidade pra ir pra outra cidade pra pegar o bilhete de avião. Porque aqui na minha cidade, gente, não tem... No heavy, entendeu? Aqui é uma roça. Então, assim, ainda tem hospedagem, tem alimentação, tem tanta coisa, né, pra gastar. Mas eu tô confiante que Deus vai me ajudar nesse processo aí, né, gente? Outro objetivo, porque eu já conhecia quem? O time que eu torço, que é o Tottenham. Nessa época, gente, eu conheci o Tottenham, se eu não tô louca, foi 2019, 2020, por aí. Foi na Champions League do Pochettino, gente. Enfim, e um dos meus sonhos é assistir um jogo do Tottenham no estádio, né? No estádio do Tottenham, no caso, né? Uma coisa pra me fazer antes de morrer. Assim, eu tô quase desistindo do Tottenham. Gente, eu acho que só Jesus Cristo pra dar um jeito no Tottenham, porque eu não sei o que tá acontecendo, gente. Até quando a gente joga bem, parece que as coisas fluem pra nada dar certo pro Tottenham. Eu não sei que diacho que tá acontecendo. Eu acho que a gente vai ter que ir pro negócio da macumba, da mandinga, sabe? Ir pra encruzilhada, assim, sabe? Cadê o Crowley numa hora dessas, né, gente? Cadê o menino Crowley?
Mas eu ainda tenho esse sonho, gente. Eu ainda quero ir lá pra London, assistir o jogo do Tottenham no Hotspur Stadium, entendeu? Ai, um dia eu vou estar lá. É tão triste que o Sol não vai estar. Ai, meu marido não vai estar lá. Ai, gente, é tão triste saber disso hoje, gente. Mas pelo menos o som está em Los Angeles. Aí agora... Aí, ó, tá vendo, gente? Vou ter que acrescentar aqui, ó. Tinha 21, agora vai ter 22. Porque assistir... Escreve direito, menina. Um jogo do Los Angeles no estádio. Porque agora Hyun-Min vulgo meu marido, está jogando agora no Los Angeles, né? Foi para os Estados Unidos. Ai, Deus proteja meu marido lá, em nome de Jesus. E aí, agora eu sou obrigada a torcer pro Los Angeles, mas eu não achei de todo ruim, porque, gente... Eu até gostei de começar a torcer pro Los Angeles, cara, tô gostando. O único que eu não tô gostando é porque o jogo é tudo de madrugada, né? Começa meia-noite, vai terminar 2, 3 horas da manhã. E aí eu sou obrigada a ficar acordada, né? Mas enfim. E... Ai, gente, eu até gostei de começar a torcer pro Tottenham, pro Los Angeles. Eu conheci o Boanga. Gente, Boanga, olha, que macho. Ó, joga que não é brincadeira. E, gente, tô amando. Aí agora eu vou ter que ir, né, para os Estados Unidos, para Los Angeles. Já acrescentamos mais um item à lista para fazer antes de morrer. Vamos para o próximo. Quarta coisa que eu quero fazer antes de morrer é ir para São Paulo. Por quê? São Paulo parece que é a capital do Brasil, né, gente? Porque tudo que se concentra em São Paulo, todo mundo que vem pro Brasil fazer show e whatever, é tudo São Paulo. Então precisa ir para São Paulo, gente. Entendeu? E tendo em vista que o BTS vai fazer show no Brasil e vai fazer show em São Paulo, então já mataria 2 coelhos com a cajadada só, né? Eu ir pra São Paulo e ir pro show do BTS. Então, assim, Deus me ajuda, Deus. Então, eu quero ir pra São Paulo. E assim, gente, não sei dizer uma motivação assim, ai, por que eu quero ir pra São Paulo? Porque eu quero ir pra São Paulo, gente. Porque, assim, São Paulo é São Paulo, né, meu amado? Aí eu quero ir lá, mas não é ir pra dar uma visitada, assim, dar uma conhecida, dar uma andada, sabe? Ir lá na 25 de março, ir lá no bairro do... Como é que é o nome lá, gente? O dos asiáticos lá, gente. Meu Deus, eu esqueci o nome. Aí, vocês sabem onde que é. Quero ir lá. E é isso. Aí o meu quinto objetivo para fazer antes de morrer, que é fazer faculdade. E assim, eu já estou com meus 24 anos na minha cara, já terminei o ensino médio há muito tempo, 2019, e não entrei numa faculdade. Aí, eu não sei como que vai ficar esse objetivo aqui, gente, de fazer antes de morrer. Não sei se... Não sei, gente, se eu tô querendo fazer faculdade, porque assim... Ai, gente, fazer faculdade tá compensando tanto. Não, porque hoje em dia você faz faculdade, depois você termina a faculdade, você não tem nem trabalho, não tá valendo de muita coisa hoje em dia a faculdade, não, gente. O trem tá indo de mal, tá assim, você sai despeito, você quer na brasa, gente. Eu não sei até onde que a gente vai chegar em algum dia desses, mas quem sabe? Aí, tá aí, uma coisa que assim, eu não sei ainda se eu quero, mas sei lá, gente, eu vou fazer faculdade pra quê? Assim, eu não tô com mais aquela ideia que eu tinha quando eu tava na adolescência, quando eu tava estudando na escola e tal, que eu queria fazer faculdade pra trabalhar com uma coisa ali a minha vida toda. Não sei, não sei se eu tô querendo. Ai, deixa isso daí pra gente pensar depois. Outra coisa, que a sexta coisa que eu quero fazer antes de morrer é escrever um livro. Gente, depois que eu comecei a ler, virei leitora, eu sempre tive esse sonho, né, de escrever um livro. Mas, na verdade, antes mesmo de eu começar a virar uma leitora voraz e tudo mais, eu sempre tive vontade de ser escritora. Quando eu era, assim... criança ali, na minha adolescência, pré-adolescência, os outros me perguntavam o que eu queria ser, o que eu iria querer fazer da minha vida. Eu falava, eu quero ser escritora, sabe, quero ser autora de livros. E aí o povo ficava me julgando, né, tipo, eu sou escritora de livro, vai fazer fome, vai morrer de fome, você vai fazer alguma coisa que preste. Aí eu ficava, e você faz o que da sua vida? Mas eu ainda quero escrever um livro, eu ainda creio que eu ainda vou conseguir escrever um livro. O negócio é porque, tipo, eu começo
e eu não consigo, não sei continuar, entendeu? Eu já comecei vários projetos, mas eu não consigo continuar. Tenho várias ideias guardadas, mas eu não consigo seguir com ela, sabe, gente? Eu preciso estudar sobre essa coisa de escrever livro e tal. Teve uma época que eu tava bem fissurada nessa coisa de querer escrever. Foi quando eu queria escrever um livro de fantasia e tal. Tenho toda a ideia na minha cabeça, gente. Mas eu não escrevi o livro, mas eu pesquisei e tal. E estudei um pouco sobre escrever livro e... um dia vai acontecer, gente. Não sei quando não. Outro objetivo da minha vida pra me fazer antes de morrer é ler toda a Bíblia, né, gente? Porque assim... eu quero ler ela, mas eu não quero fazer igual essa galera faz, de tipo, ai, ler a Bíblia em um ano. E toda, né, em um ano. E aí a pessoa lê como se ela tivesse, sabe, tipo, lendo um livro qualquer. E não, gente, eu quero ler a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim, mas eu quero ler ela de buena, sem ficar com aquela cobrança de que, tipo, eu tenho que ler 50 capítulos hoje e pronto. Não, gente, eu quero ler na boa, eu quero ler tentando entender o que tá escrito ali, sabe, estudando, tentando entender o que Deus quis dizer com aquelas palavras, estudar o contexto histórico por trás daquilo ali, sabe? Eu quero fazer um estudo, eu não quero ler só por ler, sabe? Eu estava fazendo isso há um tempo atrás, só que eu não continuei, né, gente? Então eu quero continuar com esse projeto de ler a Bíblia, só que sem correr, gente. Eu acho que assim, essa galera que lê a Bíblia em um ano todo, lê ela todinha, de cabo a rabo, tem gente que lê 2, 3, 4, 50 vezes. Eu acho que assim, se você ler só por ler, não vai estar adiantando de nada, gente, sabe? Ler só por ler, gente, você não vai estar absorvendo nada, você não vai estar aprendendo nada, você não vai estar nem refletindo, porque se a gente for parar pra pensar, a Bíblia não é um livro para ser lido como qualquer outro livro, sabe? Não é para ser lida como se eu estivesse lendo uma bula de um remédio, sabe? Não é pra eu ler como se eu estivesse lendo, sei lá, a seleção da Curious, entendeu? É pra ler e prestar atenção no que está sendo escrito. A própria Bíblia fala ler e meditar na palavra. Ler e meditar na Bíblia. Então por que eu vou ler e ler aqui correndo? Ai, no princípio, Deus era o verbo se fez carne, que não sei o que. No princípio não tinha nada na terra e Deus fez a terra. E no primeiro dia Deus fez o sol, a lua, as estrelas. Gente, eu ler desse jeito não vai adiantar nada, não vou absorver nada. É pra ler e meditar, então tem que ler aqui, ó. No princípio, não tinha nada. Era tudo escuro, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que esse versículo quer dizer? Qual que é o contexto? O que estava acontecendo aqui? Sabe? Lê assim. Agora se for pra não ler assim, ler correndo, não quero ler não. Fico sem ler. Porque eu acho que eu tenho que ler assim. Enfim, voz da minha cabeça. Outra coisa, outro objetivo, que eu não sei porque que eu dei check nesse objetivo, porque assim, eu sei, mas eu não sei, entendeu? Que é aprender uma nova língua. Antes de morrer, eu quero aprender uma nova língua. E assim, gente, eu posso dizer que eu sei inglês, mas eu não sei fluentemente, porque eu acho que assim, para mim chegar nessa parte de saber fluentemente, saber todas as coisas, as palavras, entender tudo e falar tudo e tal, é meio complicado, né? Eu acho que nenhuma pessoa consegue chegar em um nível de fluência em uma língua igual na sua língua materna, gente, entendeu? Mas eu consigo me virar no inglês. O espanhol também tô conseguindo. E eu tenho o objetivo de aprender outras línguas, né? Então, assim, italiano também, gente, quando eu pego pra escutar alguma coisa em italiano, eu consigo entender super de boa. Hablar, que é um pouco complicado, mas eu consigo entender. Então, assim, estamos no meio termo nesse objetivo. Antes de morrer, eu acho que eu já vou ter conseguido aprender alguma nova língua. Outro objetivo, gente, que sempre foi o meu sonho, principalmente porque eu era fã e assistia RBD, que é escrever uma música. Gente, eu vivi na era dos filmes musicais da Disney, High School Musical, entendeu? Aquele lá, Beach Movie, aquele filme lá da Disney de praia lá, entendeu? Então, assim, eu vivi numa época da Disney com musicais, então eu sempre tive o sonho de escrever uma música. E na verdade, quando eu era adolescente, eu escrevia várias letras de música, gente. Só que, tipo assim, eu acho que eu perdi todas essas letras, porque eu escrevi no caderno, e eu acho que esse caderno já foi queimado, jogado pro lixo, já tá... não tem como mais, né?
Mas é aquela coisa, eu escrevi, já nem lembro da letra, tá jogado por aí. Mas eu acho. Mentira, eu acho que no meu bloco de notas aqui do celular, eu acho que eu tenho algumas letras de música, gente. Pera aí. Agora eu vou ter que dar uma olhada. Aqui, ó, músicas. Deixa eu ver. Ah, mas essas músicas aqui não são músicas que eu escrevi, não. Eu escrevi. Escrever é ótimo. Não, não são músicas que eu escrevi. São letras de músicas que eu... Quando eu estava aprendendo a... Deu na minha cabeça de aprender a cantar. Aí eu botei aqui, mas... Ah, mas tem aqui, composição. Que são músicas que eu escrevi. Tem. Gente, tem 3 letras de músicas aqui. Ah, nossa, velho, essa daqui eu lembro do ritmo. Ah, eu vou cantar ela pra vocês. Mas deixa eu molhar minha goela. Peraí. Eu vou virar cantora aqui, mas eu não sou cantora, gente. Peraí. Ai, gente, eu tenho um trem na goela aqui, vai me dando pigarro. Se eu não fizer pigarrar, sei lá como é, pigarrear antes, eu vou ficar com a garganta coçada. Essa música aqui, inclusive, eu tenho uma história com ela. Só de lembrar, me dá vontade de rir, de enfiar minha cara dentro do vaso, assim, gente. Deixa eu cantar, assim, no ritmo que eu inventei na época. Ai, que vergonha. É o seguinte, a música, gente. Tô com saudade de você, saudade de te ver, querendo te querer. Só penso em você, no meu coração só dá você. Yeah. Tu foi embora e não disse nada, jurou me amar e me cuidar. E aqui eu perdi o ritmo, porque eu nem naquela época eu não lembrava o ritmo da música. Eu não sabia. Gente, porque eu sei escrever a letra, mas o ritmo eu não sei. Mas eu não sei, gente, agora qual que é esse ritmo aqui? Tu foi, é tipo meio... Como que é o nome daquele? 1 quilo, 1,4, alguma coisa assim. Tu foi embora e não disse nada. Jurou me amar e me cuidar. E agora o que me restou, tudo acabou. Tu foi embora e não disse nada. Prometeu me amar e aqui a música acabou. Porque eu não escrevi o resto dela. Mas tá aí, gente. E aí, a gente me dá tanta vergonha alheia quando eu lembro dessa palhaçada. Gente, nessa época, eu acho que eu tava estudando no 9º ano. E aí, tinha uma menina que estudava comigo, a Jota, que eu não vou dizer o nome dela, né? Porque, sei lá, né? Não quero ser processada, não trabalho com nomes, mas vamos dizer Jota. Ela tinha um irmão que era mais velho ali. E vamos chamar ele... Gente, como que era o nome daquele menino mesmo? Nem lembro o nome dele. Mas enfim, essa menina tinha um irmão dela, que eu era apaixonadinha do irmão dela, gente. Ele era mais velho. Eu sempre gostei de homens mais velhos, né, gente? Eu acho que ele tava... Nós estávamos no 9º ano. Eu acho que ele tava ali no 2º, 3º ano. Ah, lembrei o nome do irmão dela. Mas eu não vou falar o nome, né, gente? Então, uma muriçoca voando aqui. Peguei. Peguei! Aleluia! Gente, eu peguei a muriçoca. Nossa, que felicidade, gente. Nossa senhora. Não vai ficar me atrasando antes de noite. Enfim, voltemos aqui. Ela tinha um irmão dela, o senhor B. Vamos chamar ele de B. E aí, eu era apaixonada desse menino. E eu tava conversando com ele. E assim, ela tirava mó sarro com a minha cara, porque eu ficava conversando com o irmão dela e tal, que não sei o quê. E aí, gente, ele era, assim, aspirante a cantor, sabe? Ele tocava violão, tal, sabia tocar, gostava de cantar, ele também gostava de escrever e tal. E aí... Eu não lembro como que eu cheguei nesse assunto, gente, mas em algum momento eu falei pra ele que eu tava escrevendo uma música e tal, só que eu não sabia como que eu iria fazer com relação ao ritmo da música, tocar, porque eu sabia escrever a letra, mas não sabia tocar instrumento nenhum. E eu falo, me fala aí da música, me manda aí a letra, me manda não sei o que eu vou tentar aí te ajudar e tal, eu toco meu violão e tal, não sei o que. E eu mandei! Aí eu mandei pra ele. E aí depois
Ai, gente, que ódio. Ai, que ódio que eu fiquei disso depois também, gente. Porque ele foi inventar de falar pra irmã dele. Aí a irmã dele veio e conversar comigo e falar: ai, que não sei o que. Meu irmão me falou que você tá escrevendo uma música junto com ele. E que não sei o que você tá escrevendo a letra e tá fazendo ritmo, que não sei o que, é verdade? Eu falei, é. Aí ela ficou tipo assim, com a cara de bunda me olhando. Nossa, Jesus amado, outra muriçoca. Deus me livre. Gente, criatório de muriçoca? Gente, eu vou sair caçando muriçoca, peraí. Ai, gente, fui buscar um bolo pra eu comer. Buscar no caso na geladeira. Ui, doeu o dente. Enfim, eu escrevi uma música e passei vergonha. Hoje tenho vontade de dar um soco na cara daquele moleque, moço. Que ele foi contar pra irmã dele, né? Ai, ai, enfim, homens. Mas foi isso. A gente também nunca terminou de arrumar esse trem dessa música. E ficou por isso mesmo. E tem duas outras músicas que eu tenho metade da letra, né? Porque eu escrevo metade e a outra metade fica, sabe-se lá Deus da onde. Mas, ai, gente, sabe? A gente que assistiu o RBD, gente, eu acho que o sonho da gente, né, é ter uma banda, né, gente? Nossa, era meu sonho de adolescente, gente, ter uma banda. Não só por causa de RBD, né, gente, do Rebelde Mexicano, mas também tinha uma outra novela que ela era na vibe de RBD, que era Camaleões. Se eu não tô louca, em Camaleões também tinha o negócio da banda, gente. Será que eu tô ficando louca? Mas eu acho que não. Inclusive o ator que fez o Miguel lá de RBD, ele atuou nessa do Camaleões. Então assim, era meu sonho de ter uma banda. Cantar numa banda. Fazer show, ensaiar escondido dos meus pais, porque eles não querem que eu tenha uma banda, porque isso é coisa de gente que faz coisa errada, que isso não tem futuro, e sabe, e ter uma banda escondida dos meus pais, e ser rebelde. Ai, é meu sonho. Ai, gente. Ainda dá tempo? Ai, gente, mas quem sabe um dia, né, gente, antes de morrer aí. Ainda temos algum tempo. Não sei quando é que eu vou morrer também, né, gente? Só Deus sabe. Ai. Ai, gente, se eu quiser escrever uma música, eu vou ter que fazer igual a galera aí que é cantor dependente, né? Escrever a música, fazer tudo sozinha e postar aí tudo sozinha. Quem sabe eu não fico mega, mega, mega famosíssima e alguém me chama aí, alguma empresa, alguma coisa assim, produtora. Imagine. Ai, gente, tá uma benção. Ai, carambolas. O dente de cá dói com trem gelado e o dente de cá dói com trem quente. Quente não, com doce. Aí eu vou ter que estar indo no dentista. Eu ia pagar, mas aí eu lembrei que tem um dentista do postinho. Então eu vou no dentista do postinho, porque se eu for no dentista particular pra poder arrumar essa cárie do dente, que a minha obturação, é porque eu tenho obturação já, gente, no dente. Eu era toda podre, gente. Meus dentes tudo deu cárie, tudo. Não sei como é que eu tenho dente na boca ainda, porque meus dentes eram tudo podres. Só tenho dente na boca ainda por causa da minha mãe, que minha mãe pagou meus tratamentos dentários. Meu pai estragou meus dentes e minha mãe consertou, né? Pagou os tratamentos. E aí, agora a obturação furou, tá com a cárie, né, por dentro da obturação e eu preciso arrumar. Eu vou ter que ir no postinho, gente, porque no particular eu vou gastar horrores. Nossa, quanto que será que deve ser pra arrancar uma cárie e restaurar uma obturação? Gente, eu acho que não vai ficar essa brincadeira, não vai... 2 dentes, né, porque o de cá também eu acho que vai ter que mexer. Essa brincadeira eu acho que não vai ficar menos de R$500 não, gente. Entendeu? E eu acho que R$500 ainda tá barato. Porque tá tudo caro. Não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou no postinho.
Vou marcar. Dói mesmo. Mas será que também é por causa do doce ou é porque tá gelado? Não sei. Enfim, eu tenho que ir lá no posto mesmo, ir lá no dentista. Às vezes também tá com coisa do doce também. Vou ter que ir, né? Mas enfim, a gente não tá falando aqui pra falar do meu dentista. A gente tá aqui pra falar das coisas que eu quero fazer antes de morrer. Gente, será que esse trem tava gravando? Agora eu vou ter que verificar, pera aí. Ai, tava gravando, eu achei que não tava, mas tava. Ai, gente, medo de eu estar aqui falando e o trem tá gravando. Mas enfim, gente, eu acho que assim, nessa época em que eu escrevi essas outras coisas aqui que eu queria fazer, gente, eu estava assim, numa época com a veia meio artística. Porque eu queria primeiro compor uma música, escrever uma música, mas eu não disse nada sobre, né, fazer um clipe e tudo mais da música e publicar essa música. Mas aí, e logo em seguida veio que fazer uma websérie. Meu Deus, gente, fazer uma websérie. Sabe o que eu lembro de websérie? Eu lembro daquela da VTube. É o Resgate? Gente, eu acho que é, sei lá, não lembro, mas a atriz, gente. Eu quero ser cantora e atriz, né? Antes de morrer. Oh, gente, eu lá atuando. Mas é meu sonho, né? Ser atriz e cantora antes de morrer. Não sei o que dizer, o que pensar, o que falar. Tamo aí, né, gente? País. Ai, gente, mas a websérie, eu acho que até que não é difícil eu conseguir fazer, não, né? Vocês querem assistir a websérie da Ana? Não fala que quer, não, por favor, porque eu acho que eu não tenho esse talento todo pra fazer isso, não, gente. Escrever roteiro, gravar cenas, editar. E aí, quem que vai contracenar? Eu atuando sozinha, gente? Vai ter que ser, né? Porque... Gente do céu, é cada invenção de moda que eu tenho, né? Mas eu tenho muita vontade de atuar, gente. Não sei, eu acho que eu seria uma ótima atriz. Bem daquelas, gente. Não, mas sério. Tenho vontade de atuar, de ser atriz. Eu acho que eu daria uma ótima atriz, gente. Assim, não sei. Eu queria atuar como vilã. Sabe? Ai, gente, não sei. Vocês acham que eu daria uma boa atriz? Ai, Ana. Não sei que eu fiquei vendo essas modas, gente. É atriz, é cantora. O que mais que eu vou querer agora? Ai, gente. Mas também eu queria atuar, gente, em peça de teatro. Nossa, gente, eu acho a atuação do teatro tão magnífica, gente. Tão magnífica, entendeu? Agora a atuação de cinema, assim... É legal, bacana, mas... Ai, gente, eu gosto do teatro, sabe? Eu acho o teatro muito mais legal, entendeu? Aquela atuação, aquela coisa assim, mais expressiva, mais... entendeu? E eu sou bem expressiva, né? Eu sou bem intensa. Eu acho que eu daria conta do recado. Eu só não daria conta de estar fazendo uma peça que fosse um musical, né? Quando precisasse do negócio da cantoria, porque tá complicado, gente. Eu não sou cantora, eu sou atriz, não cantora. Ai, gente. Eu acho que eu daria uma ótima atriz para o ramo dos palcos do teatro. Um dia eu estarei aí, das veias artísticas, né, gente? Eu passei pras veias de, sei lá, rebelde de novo. Compor uma música, atuar em uma websérie, fazer uma websérie e agora comprar uma moto. Só que, gente, eu não estou falando de comprar uma moto, tipo assim...
sabe, Titan, sei lá, é a única modelo, marca de moto, coisa de moto, gente, eu não entendo dessas coisas, mas é a única coisa de moto que eu conheço, é Titan aí, Bis, entendeu? Mas não é isso não, gente, é aquelas motonas, um tamanho assim, que parece um trambolho, sabe? It's my dream! Gente do céu, não consigo subir nem na moto normal, quem dirá nessa, entendeu? Não tô... Gente, é tanta muriçoca, não é possível. Mais outra, mas essa eu não peguei. Feliz. Ai, e o Jeová, assim, não. E, assim, gente... Ai, eu não tô sabendo andar nem na moto normal, não sei nem subir na moto normal. Quem dirá dessa moto que eu tô querendo? Eu não sei explicar pra vocês, mas eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês saberem que moto que eu estou falando. Gente, eu acho linda. Aquelas motos que faz... Sabe, escapamento da moto? Mas eu não gosto de escapamento barulhento. Mas eu quero andar numa moto dessa. Algum dia da minha vida eu irei andar numa moto dessa. Assim, se eu vou estar pilotando a moto, eu não tô sabendo. Mas que eu vou andar numa moto dessa, sim. Aí uma outra moto, assim, que... não é essa motona que eu tenho vontade de ter, é a famosa Vespa, que é uma motinha mais antiga, gente, assim, vibes italiano. Nossa, amo, gente, queria muito. Lambreta, sabe? Uma motinha assim, bem simplinha. Ai, gente. Ai, não sei, gente, porque assim... Eu lembro de um filme que eu assisti, que tem uma cena do personagem, o boy, com a menina, andando na moto assim, ó. Que é Never, sabe? Never. E, cara, eu lembro dessa cena até hoje, ele andando de moto assim, ó. E eu tenho vontade de ter uma moto. E eu acho que eles vão pro negócio de moto nesse filme, alguma coisa assim. Ou não é nesse filme que... Gente, eu sei que eu já assisti alguns filmes com negócio de motoqueiro, de moto, assim, de andar de moto, de corrida de moto, sabe? Aquelas... era o meu sonho, gente. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ai. Outro sonho que eu tinha, gente, assim, pra fazer antes de morrer, que eu já fiz e agora eu não quero mais. Não quero mais. Agora eu só quero, tipo, comer, cagar e dormir. Que é ter o meu primeiro emprego. Gente, por que diabos que eu queria ter o meu primeiro emprego antes de morrer? Eu não queria ter emprego era de jeito nenhum, gente. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Eu trabalhei de CLT uma única vez na minha vida pra não querer nunca mais, gente. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Gente, essa coisa do CLT é análogo à escravidão, gente. Escravidão e CLT, é assim, o CLT ele só tá ali... com umas coisinhas meio bonitinhas, porque tem os direitos trabalhistas, tem um salário assim que não é digno, mas tá melhor do que tava antigamente pra galera. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, eu sou traumatizada com o CLT. O meu primeiro emprego, assim, o meu primeiro emprego CLT, porque o meu primeiro emprego mesmo da minha vida foi como babá. E assim, gente, como babá, eu amo trabalhar como babá. Se for pra me trabalhar como babá, eu quero trabalhar, porque eu amo. Assim, eu prefiro mil vezes lidar com criança, gente. Nossa, gente, cuidar de uma criança é tão bom, é tão fácil, assim, você lidar com a criança. Mas também, eu não... Quando eu trabalhava de babá, que hoje em dia eu tô trabalhando de babá de idoso, né? Cuidando dos meus avós. Mas, quando eu tava trabalhando de babá, gente, eu escolhi as crianças que eu ia olhar, né, gente? Eu ficava olhando só uma, né? Porque, assim... estava falando e meu telefone parou de gravar. Ai, que coisa bonita, viu? Enfim... Quando eu trabalhava de babá, que eu estava falando, né, eu escolhia as crianças que eu ia olhar e geralmente eu olhava só uma, né, porque como eu estudava e tal, também, eu não tinha tempo pra ficar o dia inteiro cuidando só de menino. Então, igual teve o menininho que eu cuidava dele, era das 6 horas da tarde até as 11 horas da noite, né. Teve a outra menininha que eu cuidei dela, que era, assim, meio período só. Meio período? Nem meio período não dava, gente. Era das 8 às meio-dia que eu ficava com a menina. E depois eu ia embora. Acho que era até meio-dia, gente. Ou não. Acho que era só até meio-dia mesmo, gente. Enfim. E eu escolhi. Então tinha gente que vinha querendo que eu olhasse os filhos deles, gente. E aí eu perguntava as informações e tal. A idade da criança e tudo mais. E aí, quando os pais me falavam que a criança tinha
de mais de 5 anos, eu já não pegava pra olhar. Até uns 5 ainda ia. Mas, sabe, já passou de 5 eu já não pegava, porque aí a criança não vai me obedecer. Eu sabia que não ia me obedecer, então eu escolhia. Agora, quando você vai trabalhar de CLT, é diferente, né, gente? E pelo amor de Deus, querer trabalhar de CLT foi a pior coisa que eu queria, que eu já decidi, que eu já sonhei na minha vida, gente. Pelo amor de Deus, eu podia ter morrido antes de trabalhar de CLT, gente. Foi um trauma que eu adquiri na minha vida, porque esse trabalho foi uma merda, sabe assim? Eu trabalhava como caixa no açougue, só que, né, o cara lá do açougue, ele achava que ele era... Ai, gente, não vou falar muita coisa não, mas enfim, eu acabei nesse CLT, eu mesma me demitindo, mas eu não fiz a clássica e icônica cena das novelas e dos filmes e tal, que eu sempre quis fazer, que é pegar um paninho assim, pegar uma coisa assim e jogar assim, ó, eu me demito, e ir embora. Eu não fiz isso, mas basicamente eu me demiti, né, gente, porque eu não fui trabalhar. Aconteceu um certo episódio lá no trabalho que, se vocês quiserem, eu posso contar pra vocês a história do meu primeiro emprego CLT, que me fez ficar traumatizada, que eu não quero trabalhar de CLT mais. Aconteceu um determinado episódio no serviço que gente, eu chorei. Nossa, gente, me deixou muito mal. Eu chorei horrores. E aí eu decidi que eu iria sair do emprego e que eu não iria trabalhar no dia seguinte. Eu não fui trabalhar no dia seguinte. Larguei o patrão lá na mão, porque eu não sou obrigada, entendeu? Como diz o tiozinho lá, eu sou crente, mas o meu facão né não. Então, como eu não queria matar ninguém, eu não fui trabalhar. E aí eu só mandei uma mensagem pra ele falando valeu aí por tudo aí, não sei que tudo, né, porque saí de lá traumatizada, mas agradeci ele por tudo, falei que eu não ia trabalhar mais. Que eu tinha outros objetivos de vida e que eu não queria trabalhar. E daí, ó, um beijo, um abraço. Aí ele falou, ai, tudo bem, mas você devia ter avisado antes, que não sei o que, porque agora não vou ter ninguém pra trabalhar, que blá 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 blá. E eu fiquei tipo, e o problema é meu? Entendeu? Quem tem a empresa não sou eu não sou a dona do negócio, te vira aí. E simplesmente saí, né, gente? Então, ai, gente, por que eu queria trabalhar? Meu Deus do céu. Isso daqui pra mim foi uma morte. Sério, gente. Foi horrível. E assim, não só essa coisa que me levou a querer sair de lá, mas várias outras coisas que aconteceram ali me levaram a querer sair desse emprego. E eu já tava pensando em sair, sabe? Em procurar alguma outra coisa pra me fazer da minha vida. Mas aí aconteceu o episódio que aconteceu e eu decidi sair de vez. Nem avisar nada, dar aviso prévio, né, que eu ia sair de serviço, não dei. Que se dane, perdi meus direitos trabalhistas, mas eu tô nem aí. E, na verdade, se eu tivesse sido inteligente e ter ido no negócio do trabalhador lá, eu tinha conseguido pegar um dinheirinho e podia ter denunciado ele e metido processo e tal. Mas eu fui muito boa, né? Graças a Deus, que Deus me deu um coração muito bom. E também sou meia trouxa, né? Também, porque era meu primeiro emprego, não sabia como é que eu tinha que fazer as coisas. Deixei passar batido, né? Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, né? Essas coisas acontecem. Agora, outra coisa que eu queria fazer antes de morrer, que eu não tô querendo, que era ficar bêbada. Gente, por que eu queria ficar bêbada? Eu fico me perguntando, porque cargas d'água eu tinha essa vontade de ficar bêbada. Por que cargas d'água eu queria ficar bêbada? Gente, assim, sinceramente, convenhamos que beber não é tão legal assim. Você bebe hoje, amanhã você acorda com uma dor de cabeça do caralho, você tá com uma ressaca do caralho, você tá passando mal, vomitando e dando PT e falando asneira, pra quê? Né, gente, pra quê? Ah, não, gente, não tem necessidade, né? Se for pra me beber, eu quero beber um chocolate quente, sabe? Eu quero beber um suco, sabe? Um chazinho gelado.
Agora, beber bebida alcoólica, eu tiro isso da minha lista. Não quero ficar bêbada. Eu queria sentir a sensação de estar bêbada. Mas eu não quero ficar bêbada. Eu quero saber como é estar bêbada. Não quero ficar bêbada. Vocês me entenderam, eu acho. Aí a outra coisa, gente, que eu quero fazer um dia na minha vida, eu vou dar conta de fazer isso aqui, que é fazer um mochilão, sabe, gente? Pegar, socar um monte de coisa assim dentro de uma mochila assim, ó, e sair viajando. Gente, é meu sonho, meu sonho. E assim, esse sonho pode se realizar, porque eu tenho uma amiga doida, igual eu, né, Bruna, que se eu chamar ela pra gente fazer um mochilão, sei lá, pela Europa, vambora. Entendeu? O negócio é que ela gosta de carregar uma vida dentro da mochila, né? Mas dá pra gente fazer um mochilão carregando uma vida dentro da mochila, sem carregar uma vida dentro da mochila, né? Carregar os lookinhos, né, gente? A gente tem que, sabe, carregar uns lookinhos, mas dá. E dá pra gente organizar, é mesmo, Bruna? Vamos começar a organizar aí essa ideia de fazer um mochilão? Ai, gente, é meu sonho. Antes de morrer eu quero fazer isso. Aí, outra coisa que eu queria fazer antes de morrer, que eu já fiz, que eu posso dar um check aqui, que é abrir um canal no YouTube, e cá estou eu. Então, eu posso dar um check em abrir um canal no YouTube, porque eu já abri o meu canal do YouTube. E, gente, vou botar uma estrelinha para mim. Porque, afinal, eu sou uma estrela. Ai, gente, estou happy, porque esse daqui eu realizei, né, e... Ai, gente, tá sendo muito bom, tô amando. Outra coisa que eu queria fazer antes de morrer, que eu queria não, que eu vou fazer, se Deus quiser, me permitir, e eu mesma tiver força de vontade e querer fazer, né, gente, que é ler 500 livros. Eu, gente, já cheguei ano passado na marca dos 200 livros lidos, e eu acho que eu já cheguei, gente, eu já tô, parece, eu vou até olhar aqui no Scooby, aí parece que eu já tô conseguindo alcançar quase os 300, gente. Será? Ou será que eu tô ficando louca? A gente, eu tô na raiva desse Scooby porque ele sai da porcaria do trem, do e-mail, do trem logado toda hora. Jesus amado. Dá pra ficar logado aí, filho de Deus? Deixa eu ver quantos livros que já tá lido aqui, contando com as leituras desse ano. Gente, ó, 252 livros lidos. Já estamos quase chegando em 300. Então, assim, eu acho que essa de ler 500 livros antes de morrer vai dar pra gente realizar. Ai, gente. Ai, que animação. Ai, que vergonha. Ai, gente, eu tenho que rir sem som, porque já é meia-noite e 35, minha avó tá dormindo. E eu tô aqui. Outra coisa que eu quero fazer antes de morrer, perder a virgindade. Ei. Ai, gente. Meu Deus. Mas pra isso acontecer, o meu primeiro fazer antes de morrer tem que se realizar, que é casar. Oh, Deus. Se eu não casar, eu não vou nem perder a virgindade. Ai, gente. Ai, porque assim, gente, já tá, não tá, eu não, gente, pra mim, esse negócio de ter relação é só depois do casamento. E não é nem por causa de religião, não. É porque toda vida eu fui, assim, antiquada mesmo, das antigas mesmo, gente. Sempre tive pra mim essa coisa aí da minha cabeça, sabe? Tipo, moço, pra que eu vou... Nossa, como que eu vou deixar um homem me ver sem roupa, sendo que ele não é nada meu? Tipo assim, tu não é meu marido, por que você quer me ver sem roupa? Ah, tá maluco, é? Tá pirado? Tá bebendo? Tá drogado? Não, gente, jamais. Então eu quero perder minha virgindade, mas aí pra isso eu preciso casar, né? Então Deus, socorro, Deus, vai mandando meu marido aí, Deus. Outra coisa.
Oxi, mano. Oxi, por quê? Gente, outra coisa que eu coloquei aqui nessa lista que eu quero fazer antes de morrer é cantar uma música russa. Gente, por que eu quero cantar uma música russa? Por que eu botei isso nessa lista? Gente, eu não entendo, não compreendo. Cantar uma música russa. Com qual objetivo? Por quê? Qual a motivação? Gente, eu tenho bosta na cabeça, será? Meu Deus, por que eu quero cantar uma música russa? Não tô sabendo. Mas antes de morrer, o objetivo é esse aí. Eu vou deixar isso aqui porque é interessante. Eu achei interessante. Por mais que, tipo, mas é interessante. Vou continuar com este fazer antes de morrer. Outra coisa que eu quero fazer antes de morrer que é comer comida coreana, né, gente? Porque, enfim, sou ARMY, né, fã do BTS. Eu sou dorameira. Eu sou fã do meu marido, né, vulgo Hyo-min-son, o nosso capitão da seleção sul-coreana. Então, assim, eu quero comer comida coreana, mas eu quero comer comida coreana lá na Coreia. Assim, se for pra comer aqui no Brasil, a gente come também, mas eu tô querendo comer especificamente lá na Coreia. Ou então, feita pela minha sogra, vulgo mãe do som, entendeu? Então, assim, temos essas duas opções, bem simples. Outra coisa, gente, que eu quero fazer antes de morrer, que eu coloquei nessa lista, é viajar para Portugal. E aí eu vou concordar com a Ana, que colocou isso nessa lista, não sei quando, porque eu tenho uma vontade muito grande de viajar para Portugal, de conhecer Portugal. Tem muitos lugares lindos que eu quero conhecer, gente. Ai, gente, o povo fala muito de Lisboa. Lisboa é Portugal? Gente, é Lisboa? Oxi, Lisboa parece um nome... Parece um nome, sei lá, da Alemanha. Lisboa. Lisboa mesmo, gente. Capital de Portugal mesmo, tá certa. Oxi. Mas, gente... Nossa senhora. Ai, gente, agora eu estranhei esse nome. Porque Lisboa me parece um nome, sei lá, de algum outro canto do mundo, não de Portugal. Mas enfim, eu tenho muita vontade de conhecer Lisboa também, mas nem tanto. Porto, gente, a cidade do Porto é meu sonho conhecer. Madeira, Nossa, gente, tem Faro, tem Coimbra. Nossa, tem muitos lugares que eu quero muito conhecer lá em Portugal e eu quero ir pra Portugal. E antes de morrer eu quero fazer isso aí mesmo. Outra coisa pra fazer antes de morrer é aprender a dirigir. E aí a gente vai ter que estar aprendendo a dirigir, né? Porque assim, enquanto estiver vivo, a gente precisa de dirigir, né, gente? Então vamos ter que estar aprendendo antes de morrer. Porque depois de morrer, pra que eu vou querer dirigir? Não vai ter. Por quê, né? E aí, gente, esse é o último objetivo. Porque assim, o outro que eu acrescentei aqui, né? Que é outra coisa pra fazer antes de morrer, que é o 22, é assistir um jogo do Los Angeles no estádio, que eu acabei de colocar nessa lista neste exato momento, hoje. Então, ainda faltam muitas coisas pra gente poder colocar aqui, né, pra completar 50 coisas pra fazer antes de morrer. Eu não sei mais o que eu quero fazer. Eu acho que vale fazer um vídeo completando o resto dessa lista com coisas que eu quero fazer antes de morrer, colocar aqui na lista. E... sabe? E aí depois, quando eu tiver realizado mais coisas, ou, sei lá, tipo, uma viagem para Portugal, eu posso fazer um vídeo aqui falando, gente, estou indo realizar um desejo, um sonho meu de realizar antes de morrer e ir para Portugal, sabe? Dá pra gente fazer esse negócio aí. Mas por hoje é só, né, gente? O vídeo já tá com 50 dias de duração. E essas são as coisas aí que eu quero fazer antes de morrer. As outras eu já não quero mais fazer. E outras eu me arrependi de ter feito. Tipo, trabalhar. Ai, gente, pra que trabalhar, né? Meu Deus do céu. Ai. Enfim, conte pra mim as coisas que você quer fazer antes de morrer. E o que você achou da minha lista de coisas pra fazer antes de morrer. Quer fazer alguma coisa dessas que eu também quero?
Me deixa saber aqui nos comentários. É isso, gente. Um beijo pra vocês, fica com o Pai Céu e até amanhã, porque abril a gente tem vídeo todos os dias.